Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Filosofia Política em Podcast. Eu sou o Renato, professor de Filosofia da ETEC de Hortolândia. Estou aqui com as alunas do terceiro ano do Médio Técnico Integrado em Administração. Olá, meninas. Olá, professor. Eu sou a Larissa Pessoa, prazer. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Ana Isabelle. E hoje vamos conversar, sobre Hannah Arendt, uma grande filósofa. E para a gente começar a falar, da Hannah Arendt, vamos falar um pouco sobre a vida dela, Ela foi uma menina bastante precoce, né? Sim, ela foi considerada uma menina precoce basicamente de um modo geral, porque ela sempre foi muito inteligente e bem politicamente ativa, sabe? Aos 7 anos, quando seu pai faleceu, foi ela que consolou a mãe dela, ao invés de ser o contrário, ela com apenas 7 anos acabou consolando a mãe dela. Para o espanto de todo mundo, né? Porque ela era apenas uma criança. Ela disse para a mãe dela ficar tranquila, porque isso acontecia com muitas mulheres, e encarar aquela situação de uma forma mais tranquila mesmo, sabe? Já na sua adolescência, com 14 anos, ela tinha lido a obra de Kant, Crítica da Razão Pura e Psicologia das Concepções do Mundo, de Jaspers. O que, para a idade dela, era um conteúdo muito avançado. Com 17 anos, ela foi expulsa da escola dela por liderar um boicote contra um professor que tinha insultado ela. Então, assim, ela sempre foi uma menina bem pra frente, que não tinha medo mesmo das coisas. Encarava tudo muito na realidade mesmo, sabe? Sim. E na universidade, como foi? Bom, já nas questões de universidade, por ela ter sido expulsa da escola, ela se preparou sozinha para a universidade. Ela ingressou na Universidade de Berlim, onde ela estudou latim, grego e teologia. Logo em seguida, em mais ou menos 1924, ela se transferiu para a Universidade de Marburgo, que foi onde ela conheceu o seu professor, amante e inspiração, Martin Heidegger. Em 1926, ela acabou decidindo trocar de universidade exatamente por causa desse professor, né? Que ela queria dar um basta nesse relacionamento dos dois de amantes e tal, né? Então, ela acabou indo estudar na Universidade de Freiburg. Em 1928, o Heidegger sugeriu para ela que ela fosse para a Universidade de Heidelberg para ter a orientação do professor Karl Jaspers. E ela, como apesar de ter rompido o relacionamento de amantes que eles tinham, ela continuou tendo uma grande admiração por ele. Então, assim, ela foi, e lá ela acabou se doutorando em filosofia com a tese O Conceito de Amor em Santo Agostinho. Em 1929, ela acabou ganhando uma bolsa de estudos e se mudou para Berlim, onde ela conheceu lá o seu primeiro marido. E em 1933, ela acabou se afastando da filosofia para poder lutar contra a resistência antinazista. E foi basicamente essa a vida acadêmica dela, falando assim, de uma forma bem por cima. Depois da sua fuga para a França, ela viveu como apátrida, não? Não? Sim, ela passou uns anos da sua vida não tendo país, né? Ela tinha que andar de um lado para o outro com um documento provisório e ela vivia à mercê de policiais, tipo, se caso eles pedissem os documentos ou guarda se não quisessem carimbar, sabe? Era bem uma luta mesmo. Ela tinha 27 anos quando ela se refugiou para a Alemanha e em 1933 ela se refugiou temporariamente em Paris. Ela foi lá acabou indo para Paris por conta dos ideais, né? Que lá eram uns ideais universais de liberdade, cidadania. Então ela acabou meio que se iludindo por isso. Ela achou que seria tipo bom ela ir para lá. Um conto de fadas. Ela achou que seria tudo lindo, mas na verdade, quando ela chegou lá, ela viu que não era bem como ela esperava, porque as pessoas de lá eram bem xenofóbicas e faziam com que as vítimas da ditadura sofressem perseguições e fossem vistas como inimigos mesmo, sabe? Então ela chegou lá sendo uma inimiga da nação. A situação dela era muito complicada, porque, tipo, no próprio país dela, ela era considerada indesejada por ser judia, e ela foi, tipo, digamos que expulsa da nacionalidade alemã pelo governo Hitler, e ficou sem poder adquirir qualquer outra, sabe? Ficou sem país mesmo. E já na França, ela era considerada suspeita por ser alemã, né? E anos depois, em 1939, ela se viu meio que sem saída, porque ela foi mandada. Ela se viu sem saída porque ela foi mandada pelos franceses para um campo de concentração por ser alemã, tipo, uma inimiga, né? Mas se ela não tivesse escapado a tempo, os alemães eles teriam mantido ela presa e provavelmente ela teria sido executada por ser judia, né?
Então, assim, após algumas semanas detidas no campo de concentração, ela foi para os Estados Unidos e lá ela conseguiu uma nacionalidade definitiva e viveu o resto da sua vida lá, com tudo dando certo, né? Posicionamento acadêmico, intelectual, que ela merecia, tudo certinho, e ela acabou falecendo lá mesmo. Então, ela teve que passar por tudo isso para depois ter uma vida calma, digamos assim, lá nos Estados Unidos. Tendo seus direitos bonitinhos, que até então ela não tinha por não ter nacionalidade, né? Nossa, que vida agitada, desde a escola, depois exílio, ficar apátrida, sem nacionalidade, né, ter que fugir de campo de concentração, perseguição por ser judia. Nossa, que vida agitada. Mas agora vamos entrar um pouco, então, na filosofia política, né? Vamos ver um pouco das ideias dela, né? Uma da reflexão importante que ela fez surgiu a partir do julgamento de Adolf Eichmann. Vocês podem me explicar isso? Sim, sim. Só para contextualizar, partindo do ponto que a Ana falou, quando ela chegou nos Estados Unidos, né, ali em Nova York, ela passou a ser escritora, ela também lecionava, então ela foi contratada pelo The New Yorker, que era um jornal da época, para cobrir esse julgamento citado por você, professor, o julgamento de Adolf Eichmann. Mas quem era, né, o Adolf Eichmann? Ele era um cara, assim, que se tinha alguém com um dedo no nazismo, era ele. Ele era responsável por toda a logística dos campos de concentração, além também dele ser um oficial de baixa patente do exército, e aí que começa o ponto da história, né? Ele se alistou no exército não por toda a filosofia, né, de servir a sua pátria, etc e tal, e sim pela ascensão social. Então, o que a Hannah passa a observar mediante ao depoimento dele lá em Jerusalém? Que ele declarava não ser antissemita. Ele não tinha nada a ver com isso, segundo ele. Para ele, era apenas o trabalho. Então, assim como, vou citar um exemplo, um engenheiro, ele tem um projeto a cumprir, ele tem que projetar, diante de todas as normas corretas, tudo. Uma casa, por exemplo, ele vai lá, cumpre o trabalho dele e recebe por isso. Para Adolf, era tão simples assim. Ele tinha um trabalho a cumprir, ele ia lá e fazia. Sem responsabilidade ideológica sobre isso, sem peso na consciência, sem absolutamente nada. Então é aí que a Hannah, ela vê que ele era realmente medíocre. Ela usa exatamente esse termo. Ele tinha um pensamento medíocre. E o mundo estava cheio de gente desse tipo, né? Cheio de gente incapaz de refletir, incapaz de ter um pensamento crítico sobre as suas ações. Então, ela passa a adotar um pensamento colocando um sobreponto ali ao pensamento do Kant. O que Kant falava? Kant, ele tratava sobre o mal radical, que é aquele mal intenso, aquele mal enraizado em quem o pratica, que fundamenta-se principalmente no ódio. Ela passa a adotar o termo mal banal, que é justamente o que ela observa no Eichmann. Ela escreve, então, um livro sobre isso, chamado Eichmann em Jerusalém, e uma frase que resume bastante esse pensamento dela a respeito do julgamento é a seguinte: uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar sua própria essência. Ela não é apenas sem sentido, ela não é totalmente vivida. Homens que não pensam são como sonâmbulos. A partir disso, nós podemos ver que pessoas que não têm um pensamento crítico, pessoas que agiam como Eichmann, elas são uma grande arma para o Estado. Por quê? Porque em situação de crise, essas pessoas elas fariam o que fosse necessário, independentemente do que fosse, apenas pelo Estado, apenas pela ascensão social, e assim por diante. Se tratando ainda do livro, né, que ela escreve, ela recebeu muitas críticas vindas da comunidade judaica, porque ela acaba sendo interpretada erroneamente por dizer que Eichmann ele era tão medíocre que não seria capaz, acaba sendo engraçado, que ele não seria capaz de ser considerado um monstro cruel. Então, a comunidade judia, né, acaba criticando muito ela, como a Ana disse, ela era judia,
por ela estar teoricamente defendendo ele, o que foi completamente um erro de interpretação. Sim, essa banalidade do mal é uma interpretação bastante interessante para entender, né? Acho que ajuda a gente a pensar várias coisas. Mas tem outro ponto interessante que ela faz, que são suas reflexões sobre o totalitarismo. O que ela diz sobre esse tema? Bom, a Hannah, ela parte do princípio do pensamento de Montesquieu sobre o totalitarismo que ele viveu na época dele. Então, qual era, né? Primeiramente, qual era, né, esse totalitarismo? Quais eram as características dele? Na época de Montesquieu, era um totalitarismo ao qual o líder causava medo no povo, causava medo nas massas, e por isso existia essa tensão. O povo deveria temer ao líder. O dela, ao qual ela vive, o qual ela estava passando, era o totalitarismo baseado no terror. Então, o que ocorria? O líder da nação, ele criava um inimigo comum para quê? Para tirar o dele da reta e colocar o alvo do povo em outro lugar. Então, o povo se juntava para lutar contra o inimigo comum criado e lutar pela a sua nação. Além de que existia, aliás, a grande publicidade, né, desse tipo de regime e o controle total da vida. Ela produz, né, duas obras, aliás, muito, muito ricas, e que uma delas é uma das mais conhecidas dela, que é a chamada As Origens do Totalitarismo, que ela fala também sobre toda essa questão, e a outra é a Condição Humana, ao qual ela trata do que é o ser humano ao ver do trabalho, sobre o totalitarismo, claro, e faz algumas críticas a Marx sobre o trabalho e o materialismo também. Uma frase que resume todo o pensamento dela a respeito desse regime é: a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. A partir disso, né, ela foi considerada com um pensamento liberal, né, por defender que um Estado garantisse os direitos e jamais os afrontasse. E como as experiências de sua vida influenciaram nessas reflexões? Bom, começando que ela era uma garota judia vivendo na Alemanha, né? E diante de toda aquela turbulência do nazismo e das ideologias antissemitas, né? Ou seja, ela não passou por nem um pouquinho de barra, né? Que isso. Ela enfrentou muito isso, então, e isso foi o que inspirou ela, claro, negativamente, infelizmente, a produzir toda a riquíssima obra que ela tem. Além, claro, né, do totalitarismo, desse regime que tem toda a questão da censura e tal. A vida dela como apátrida durante um tempo, né, como foi tratado pela Ana, também teve grande peso em toda essa produção literária dela, porque uma vez apátrida, você acaba não tendo direitos como cidadã normal da nação na qual você está instalada, né? Ou seja, o conjunto da vida dela toda, né, foi uma grande inspiração para ela mesma. Legal, legal. E os filósofos? Vamos pensar agora, refletir um pouco sobre os filósofos que influenciaram. Quais filósofos influenciaram as ideias dela? Bom, então, sem dúvidas, alguns filósofos eles tiveram grande influência na vida da Hannah, né? Como, por exemplo, o Sócrates, que fez ela analisar a filosofia como uma prática moral para o convívio pessoal. Santo Agostinho, que fez ela pensar na vida como um conjunto de ações que devemos ter responsabilidades. Kant, que fez ela refletir que a humanidade deveria evoluir para buscar a paz entre as nações. E o Heidegger, que mostrou para ela, né, que pensar é a essência da vida. Esses foram os principais filósofos que influenciaram as ideias da Hannah, e foi com apoio nas ideias deles que ela se tornou a filósofa que foi. Muito legal essas reflexões sobre a questão da banalidade do mal, reflexão sobre o nazismo, a vida dela, bastante interessante, né? Mas agora vamos tentar pensar um pouco no hoje, né?
hoje, vocês acham que essas reflexões sobre o totalitarismo, a banalidade do mal, da Hannah Arendt, ajuda a gente a pensar no mundo atual? Com certeza, sim. A obra dela, né, além de ser muito rica, ela nos ensina muito sobre isso, principalmente a obra dela sobre a banalidade do mal, né, e como as pessoas conseguem ter esse pensamento medíocre, ou melhor, não pensar sobre as suas ações. A gente pode perceber como na nossa sociedade mesmo existem pessoas assim, né? Pessoas alienadas e pessoas que fazem tudo apenas por status, apenas por ascensão. E isso a gente pode perceber desde as relações mais simples nossas do dia a dia, até as relações que comprometem o futuro de uma nação, né? Um exemplo seria pessoas que se aproximam de outras para conseguir coisas, né? Sem ao menos pensar no próximo. E outro exemplo maior ainda, né, são os casos de corrupção, os casos de desvio de dinheiro, que nós temos até bastante exemplos no nosso próprio país, né, no qual o dever de muitos políticos seria, teoricamente, garantir os nossos direitos, né, cuidar do dinheiro do povo, administrar toda essa parte, e eles acabam, muitas vezes, deixando, né, negligenciando essa parte, apenas por adquirir o capital e toda essa coisa do capitalismo. Bom, então, só complementando um pouquinho, a gente pode observar claramente que a Hannah estava à frente do tempo dela. Lá na época dela, ela já tinha noção e ela já sabia o quanto esse nosso culto ao dinheiro faria mal pra gente. Ela tinha consciência que com o passar, tipo, se na época dela já estava, tipo, ruim desse jeito, ela tinha consciência de que com o passar dos anos, a tendência seria só piorar. E a gente pode fazer uma ligaçãozinha com a seguinte frase. 100 anos depois de Marx, sabemos da falácia do seu raciocínio. O tempo livre do animal trabalhador nunca é gasto em nada a não ser no consumo, e quanto mais tempo ele adquire, mais gananciosos e vorazes se tornam seus apetites. Bem legal essa reflexão e essa frase. Acho que daria para continuar aqui pensando e refletindo sobre vários elementos. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um episódio de Filosofia Política em Podcast. Queria agradecer aqui a presença da Ana Isabelle e da Larissa Pessoa. Muito obrigado por vocês terem trazido essa reflexão da Hannah Arendt. E vamos ficando por aqui com mais esse episódio tão interessante sobre a Hannah Arendt. Muito obrigado, pessoal.